Olá, seguidores! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a TIM, o ticker TIM S3, que tem apresentado um crescimento muito expressivo, tá? Aqui nos últimos trimestres. Não apenas crescimento de cotação, mas também o crescimento na lucratividade da empresa. Aqui é o Thiago PS, seu canal, o Fundamentalista. E além de falar aqui sobre a TIM, também vou dar aqui a minha opinião sobre o segmento de telecomunicações, tá? Então vai servir aqui, pode ter aqui alguns insights tanto para o investidor de TIM como o da Vivo, VIFT3. Ok, então o primeiro passo que vou fazer aqui é mostrar que que eu coloquei aqui na capa não é mentira, né? Vou aqui mostrar primeiro a evolução aqui da cotação de TIM S3. Aqui no período de um ano, a gente está falando de um salto de 60% na cotação. E aqui expandindo um pouco mais, a dependendo do ponto que a gente pega, a gente pode aqui estar com uma alta até de quase 100% em pouco mais de um ano. Mas mesmo assim, a gente pega aqui de 2023, a gente tem aqui uma alta de 140% na cotação. Então, tinha esse 3 realmente voou aqui nos últimos meses. Mas esse crescimento, ele não está limitado à cotação, né? A gente pode aqui ver alguns gráficos, dá para notar que o lucro também está apresentando uma bela de uma curva ascendente. E como vários influenciadores costumam falar, a cotação segue lucro, né? O lucro da TIM tem apresentado uma boa melhora, o que acaba causando aqui também uma alta na cotação, né? A cotação aqui seguindo o comportamento da lucratividade. Ok, agora aqui como próximo passo, aqui é como de praxe, vou falar sobre aqueles quesitos mais importantes quando a gente pensa aqui no investidor holder com foco em dividendos. Então, o primeiro ponto que vou discutir aqui com vocês sobre o dividend yield. Olha, aqui estava dando uma conferida aqui no site da Fundamentos, é o meu portal preferido. Aqui não sou patrocinado pela Fundamentos, tá? Eu gosto bastante por conta de ser tudo bem mais sucinto, né? Que é praticamente apenas de uma página tem quase tudo que eu preciso. Mas aqui vi que estava meio esquisito aqui, parece estar puxando dando errado, aqui um dividendo de 5,7%. Enfim, como já tenho mostrado várias vezes aqui para vocês, as plataformas têm muito, mas muito erro mesmo, tá? Mas enfim, vou pegar aqui esse rendimento pago pela empresa aqui no ano de 2025 para a gente ter uma noção do dividend yield da empresa. Então aqui 2025 pagou 2,51 por ação. Então vamos pegar aqui 2,51 dividido por 27,14, que é o preço que no momento que eu estou gravando. Vai ter aqui 9,2% de dividend yield aqui sobre o rendimento pago no ano de 2025. Então, patamar bem elevado, né? Aqui fiquei na dúvida se dava uma nota 4 ou 5. Aqui nos meus critérios, a nota 5 seria mais ou menos aqui na faixa de 10%. Mas enfim, aqui está um baita de um dividend yield de qualquer forma. Com relação à frequência de pagamento de dividendos. Então vamos aqui para o histórico da empresa. Olha, aqui no ano de 2025 nós tivemos Datacom em fevereiro, março, abril, maio, julho, setembro e dezembro, né? Então aqui vários pagamentos, que alguns aqui é meio que, ah, enfim, aqui mais ou menos de forma aproximadamente trimestral. Então uma boa frequência de rendimentos, de pagamentos de dividendos. No entanto, como essa é o comportamento que não sei se vai se repetir, aqui acho que 2024, vamos ver, foi aqui mais ou menos abril, junho, setembro e dezembro. Então, mais ou menos aqui de forma trimestral esse pagamento.
Então, daqui uma nota 4, aqui nota melhor só se fosse para realmente pagamento mensal. Com relação ao tempo de pagamento, aqui eu dei uma nota intermediária, uma nota 3. Que se a gente for reparar, teve alguns meses em que demorou um pouco para fazer o pagamento, né? Por exemplo, aqui no começo de abril, pagou final de julho. Data no começo de abril, pagando aqui no final de outubro, demorando 6 meses. Então, demora um pouquinho aqui os pagamentos, tá? Mas tem como ser muito pior, tá? Muito pior mesmo. Tem ação aí que demora um ano inteiro para pagar o dividendo. Com relação ao quesito de previsibilidade. Previsibilidade que estou analisando a previsibilidade tanto do segmento quanto de que a empresa vai seguir com esse pagamento de dividendos. E olha, aqui é o seguinte, o segmento de telecomunicação, ele meio que se tornou essencial, né, hoje em dia para o modo de vida que a gente tem, né, que a gente não consegue desgrudar do celular, desgrudar da internet. Então, até que a gente tem uma demanda muito resiliente para esse tipo de produto. Então, nesse sentido, que o segmento telecomunicação, ele realmente é bem previsível, né? Tem essa geração de caixa constante. Então, por isso eu dei nota máxima aqui para a empresa no quesito previsibilidade. Agora, em crescimento, isso aqui vai ser um tópico, um quesito que eu vou abordar bastante aqui ao longo desse vídeo, tá? Vai ser o ponto mais importante aqui no vídeo de hoje para discutir o potencial de crescimento da TIM. Se você consultar aqui a maioria dos sites aqui, das caixas de análise, provavelmente eles dariam nota máxima que eles fizessem um trabalho similar a esse que eu faço, tá? No entanto, eu tenho aqui alguns pontos que vocês vão ver, tá? Que explicam por que eu tenho um pouco de receio desse crescimento de TIM S3, da sequência desse, realmente ele consegue ser mantido por tanto tempo. Ok? Então, agora aqui vamos começar a abordar sobre os fundamentos e sobre a empresa. Mas antes, peço aqui o seu like, o hype também, se disponível, também aqui a sua inscrição, compartilhe lá aqui nos grupos de Telegram e WhatsApp aí que você tem. Sobre a TIM, aqui acho que meio que é, dispensa apresentações, né? Aqui trabalho com telefonia móvel, tem investido aqui também bastante bastante não, tem investido aqui no segmento de internet a cabo. No entanto, quando a gente vai aqui nos números, dá para ver que essa questão de tinta fibra é muito pequena aqui para a empresa ainda. Aqui, ó, a receita com o serviço móvel foi de 23 bilhões de reais, já que desse Tilta Fibra foi apenas 921 milhões de reais. Então aqui um crescimento, um valor muito, muito inferior. Apesar de que aqui eles têm, provavelmente como estratégia, o vendo de combo, né, de planos. Aqui é algo que eu já vejo muito comum ter a empresa oferecendo, né, o plano de celular, mas também oferece um combo com um plano de internet. Então aqui eles devem estar fazendo esse investimento aqui para fazer essa combinação, né, de vender aqui esse combo de telefonia e de internet. Mas enfim, por enquanto é pouco representativo. E que eu acabei lendo de 2024, né, sinalizando dos 24. Mas enfim, 2025 também não teve alteração significativa. Ok? Ah, mas, enfim, agora que vou concentrar meus estudos na atuação da TIM em telefonia móvel. Vou praticamente ignorar tudo aqui da parte de fibra, porque ainda por enquanto é muito pouco representativo. Para isso, eu nem vou utilizar aqui nesse meu estudo o release e a apresentação. Eu prefiro utilizar a minha guia aqui de gráficos para a gente
avaliar o desempenho de TIM S3, da TIM. Utilizo aqui porque meus dados aqui, porque quando a gente vai aqui nos release, na apresentação, a janela de estudo aqui é muito curta, né? Coloco aqui apenas 4 trimestres. Isso aqui você não consegue tirar nenhuma conclusão tendo uma visão assim tão curta, tá? Então, para ser bem sério aqui, meio que deixando um pouco a humildade de lado, depois que comecei a fazer esse meu compilado de informações, eu sinceramente tenho utilizado muito mais os estudos aqui dos gráficos que eu estou montando do que os disponibilizados pelas empresas nas suas apresentações e release, tá? Realmente aqui você tem uma visão muito curta. Enfim, para de falar e mostrar aqui, né? Ah, aqui, ó. Aqui o primeiro gráfico eu vou mostrar para vocês a questão dos acessos móveis, ou seja, dos clientes da TIM. Vocês podem notar aqui esse número está praticamente estável já há vários trimestres, né? Aqui no último trimestre ficou aqui um pouco abaixo dos 62 milhões de clientes de acessos, aqui abaixo do que estava lá no quarto trimestre de 2022, né? Enfim, já tem bastante tempo que está rondando aqui entre 61 e 62 milhões de clientes. Aqui a gente teve esse pico aqui no ano de 2022, foi a incorporação de clientes da Oi. Aqui não me perguntem por que teve essa queda depois da incorporação. Eu não acho que. Não, eu optei por não gastar meu tempo para investigar por que teve essa alta aqui para 60 e quase 69 milhões de clientes, depois recuou aqui para 62. Não sei dizer o motivo, tá? Também não acho que mereça aqui dedicação para investigar isso. Agora aqui vamos para outro ponto aqui para a gente analisar, que é a questão de clientes que possuem planos de telefonia pós-pago. Já que a gente pode observar um crescimento desse número, né? E aqui, se os acessos eles estão estáveis e a telefonia pós-pago está aumentando, isso significa uma coisa, que aqui a gente está acontecendo uma migração de planos pré-pago para planos pós-pago. Isso aqui é algo que é muito incentivado pelas empresas, porque o ticket médio de um cliente pós-pago ele é bem maior do que o de um cliente pré, né? E é que as pessoas também estão tirando proveito do fato de que as pessoas não conseguem mais ficar desconectadas, né? Então, o plano pós tem essa grande vantagem. Ok, vamos ver aqui mais outro gráfico aqui. Agora aqui vocês estão vendo o preço médio cobrado no plano pós-pago. Aqui que é o principal ponto de estudo que a gente precisa ter é nesse plano pós-pago, que é a avenida de crescimento que está sendo utilizada pela TIM. E aqui vocês podem observar, por exemplo, aqui o preço médio no quarto trimestre de 25 fechou em 43,35. Isso aqui é praticamente o mesmo valor do segundo trimestre de 23, sabe? 43,08. Então, a gente pode ver que não subiu praticamente nada, né? Na verdade, ficou estável. Ou seja, que teve quando a gente considera a inflação, a gente teve até uma queda real no preço médio do pós-pago. E aqui parece que apesar da gente ter um oligopólio aqui no segmento de telefonia, temos aqui apenas, Claro, TIM e Oi, ainda assim existe uma competição entre as empresas e o preço ele continua estável. Agora vamos aqui para esse gráfico de receita. Aqui a gente consegue notar que a receita ela está subindo, né? E está subindo mesmo com a quantidade de clientes se mantendo e o preço estando constante. E que a fonte disso é porque está crescendo a quantidade de clientes pós-pagos, né? Então, enquanto tiver cliente fazendo essa virada de plano de pré para pós, o que a gente pode esperar é uma
um aumento aqui da receita por conta dessa migração. E com o aumento da receita, a gente também tem um aumento da lucratividade. Até porque a margem dos planos pós ela é significativamente maior do que a margem do plano pré. Além disso, a empresa, aqui a TIM, ela tem trabalhado bastante também na questão de melhoria de eficiência. Então, além de estarem aqui vendendo planos com é, uma margem melhor, eles estão aqui sendo mais eficientes. Agora, aqui um ponto que você precisa se perguntar é até quando que vai essa migração de cliente de pré para pós. Porque pode ter certeza, quando tiver essa migração de pré para pós, a empresa tende a aumentar a sua lucratividade, aumentar o lucro. Mas vai chegar um momento em que vai bater em um teto dessa migração de clientes, né? Então, esse aqui é o ponto que vou tratar com vocês agora. Ah, essas pausas aqui no vídeo sou eu tomando água, tá? Realmente, os vídeos aqui do canal Fundamentalista tem bem extenso, né? A maioria deles, acho que todos aqui foram mais de 20 minutos, alguns até chegando aqui perto de meia hora de vídeo. Tem que manter a garganta hidratada, senão não aguenta. Mas, enfim, aqui, provavelmente quem está olhando o celular não deve estar conseguindo ver. Deixa eu ver se tem como que dá um zoom sem perder aqui a qualidade. Enfim, aqui acho que deu uma melhorada. Ok, aqui ó, base móvel de clientes, que na primeira linha. Aqui a gente está vendo aquele número que eu mostrei lá atrás, né? A base de clientes rodando aqui em 62 milhões de clientes. E aqui embaixo a gente tem o valor que é de pré e pós-pago. Aqui a gente pode verificar que ainda temos 29,2 milhões de clientes da TIM em planos pré-pago. Aqui a gente também pode notar que a virada de pré para pago aqui quem tem mais clientes foi no segundo trimestre de 2025, quando o pós ultrapassou o pré. Então, aqui a gente pode notar que ainda tem bastante margem para essa virada, né? Vamos ver aqui qual que é a porcentagem desses clientes pré. Aqui a gente tem ainda 47% dos clientes da TIM em planos pré-pago. Então, tem gordura aqui para virada de clientes, tá? E aqui a estratégia deles é fazer com que o plano pré seja uma porcaria completa e eles migrem para o plano pós. Inclusive já passei por isso, tá? Eu tinha meu plano pós, não usava tanto assim, mas esse plano começou a ficar tão ruim que meio que fui obrigado a mudar para um plano pós. Mas aqui eles enfrentam o seguinte problema, é que a população brasileira ela está muito endividada, né? Então dificulta bastante isso daí, o endividamento, a diminuição do poder de compra das pessoas. Mas, apesar de que para a TIM e para as empresas de telecomunicação é fácil de lidar com cliente inadimplente, né? Vai lá e basicamente vai e corta o serviço e pronto. Aí a pessoa ela é obrigada a pagar ou ficar sem. Então, aqui imagino que seja bem fácil lidar com um cliente inadimplente, que você pode ir lá e cortar o serviço. Ok. Aqui, conforme já vinha comentando com vocês, a questão da quantidade de clientes tem dado uma escorregada, né? Tá aqui nos 62 milhões de clientes já há bastante tempo, não estou conseguindo fazer uma evolução. Então, aqui, preste bastante atenção no que eu vou dizer aqui sobre a tese de investimento em TIM S3. Eu acredito que essa tese, é que de quem quer investir em TIM S3 tem que ser apostar na continuidade dessa migração, que vai continuar gerando um crescimento aqui por mais algum tempo. Mas, novamente, vai chegar um tempo que eles não vão conseguir manter essa migração
esse crescimento ele tende a diminuir bastante. Vai chegar um ponto aqui em que não vou conseguir mais migrar e a gente deve ter um crescimento aqui apenas pela inflação no reajuste dos planos. Outro detalhe, é mais fácil você reajustar um plano pré-pago, um pós-pago, do que um plano pré, né? Ah, ok. Então agora aqui vamos tratar aqui sobre algum, um ponto aqui que a gente tem no aqui na apresentação, no release da empresa. Mas antes, reforço para vocês que estamos chegando aqui a 20 minutos de vídeo e agora que estou começando a tratar aqui sobre a apresentação release, né? Então, aqui essa é a ideia do canal, tá? Trazer muito mais formação extra para você, não ficar apenas lendo o site Investidor 10 ou release trimestral, ok? E lembre também que quem quiser ter acesso aqui a essa minha planilha especial com os gráficos, tem que também ter dividendo projetado, tem cálculo de preço teto, sejam membros do meu canal de fundos imobiliários. O link vai estar na descrição. Infelizmente, esse canal ainda ele não é monetizado, então vocês têm que ser membros pelo canal de fundos imobiliários. Ok? Então aqui o ponto que eu vou mostrar para vocês é sobre a eficiência operacional da empresa. Então, aqui, o slide 9. Aqui, ó, eles estão mostrando que o OPEX subindo abaixo da inflação. E para quem não sabe o que é OPEX, é Operational Expenditure. Meu Deus, já gastei aqui meu inglês, né? Eu já falo embolado português, então outra língua é pior ainda mais. Mas enfim, OPEX é os gastos operacionais. E que esse pessoal adora dar uma complicada, né? Ficar usando esses termos, não coloca nem aqui uma, uma observação aqui explicando o que é. Mas enfim, aqui eles estão ressaltando que a gente teve um crescimento de apenas 1,80% no OPEX de 2024 para 2025, ou seja, subindo abaixo da inflação. Ou seja, estão aqui sendo mais rigorosos aqui na questão de custos, ou seja, estão sendo mais eficientes e com isso eles estão aumentando as margens da empresa, né? Teve aqui a margem EBITDA saindo de 49,6% para 51%. Ok, aqui as peças no quarto mês, o 25 teve uma margem já de 53,10%. Então, é excelente, né? A empresa sendo mais eficiente. Mas tem que tomar bastante cuidado também, tá? Aqui essa questão de contenção de custos, o serviço superestrada pode acabar sendo uma porcaria, né? Inclusive já fui cliente da TIM, realmente era bem sofrido, tá? Não sei se já melhorou, mas era bem sofrido. Mas enfim, aqui a gente tem um oligopólio, então dane isso daqui. Você vai fazer o quê? Você vai para Claro e Vivo? É a mesma coisa. Ok, agora aqui no próximo passo vou comentar um pouco sobre o setor de telecomunicação, depois sobre os dividendos e por último vou falar sobre as considerações finais, a minha conclusão sobre o que eu acho de TIM S3. Então, sobre o setor de telecomunicações. Olha, não sou um grande fã não, tá? Não sou nem um pouco fã do segmento de telecomunicação. É muito investimento aqui para a empresa manter-se atualizada, né? Além de ter o risco de produtos substitutos. Aqui é mais um benefício aqui dessas planilhas. Aqui tem uma guia aqui chamada Forças, Forças Competitivas, onde eu avalio o estado competitivo entre as empresas, o risco de novos entrantes, que é baixo, né? Porque tem que fazer muito investimento. Isso aqui ajuda a afastar novas empresas a entrar aqui no mercado aqui do Brasil, né? Mas algo que tem me preocupado bastante é a possibilidade de um produto substituto. E aqui no caso me refiro a Starlink, a internet via satélite. E agora aqui imaginem se vai para frente um projeto de Starlink para celulares. O que iria acontecer com empresas como TIM, Vivo e Claro? Olha, é uma possibilidade, tá? Não por curto prazo, mas quem sabe em algum momento do futuro.
Eu até me recordo que há um tempo atrás, alguns meses atrás, eu vi que saiu um produto deles aqui da Starlink de uma antena móvel que você carrega na mochila e você consegue ter acesso à internet, de alta velocidade fora de casa, né? Ainda assim é um aparelho que era maior do que o celular, então ainda tem bastante a evoluir, mas o Elon Musk, apesar de ser bem esquisitão, a gente tem que reconhecer que o cara realmente tem. A Starlink é uma empresa bem disruptiva. E aqui existe esse risco, né, da disrupção acabar realmente com a TIM, tá? Com a TIM e as outras empresas. E não tem como, não tem como competir. TIM, claro, Vivas não consegue competir com uma Starlink nesse sentido. A Starlink tem milhares de satélites aí ao redor aqui do planeta, né? Inclusive, estava estudando sobre o tema e vi que a União Europeia estava se juntando para colocar uma rede de satélites também, para ter algo similar à da Starlink. Imagina só, vários países se juntando para ter um sistema parecido com a da Starlink. Então, meu amigo, aqui essas empresinhas aqui, TIM, Vivo, claro, não tem a menor chance, tá, de ter algum tipo de competição nesse sentido. Então, existe sim aqui um risco de disrupção da Starlink acabar realmente com todas essas empresas aqui de telefonia móvel, tá? Não ainda está no radar de curto prazo, mas é uma possibilidade que eu colocaria aqui no radar de vocês, tá? Agora aqui vou falar um pouco mais sobre os dividendos de TIM S3 da TIM. Então, aqui, como eu mostrei bem no início do vídeo, o mercado está bastante animado com a empresa, com a TIM, e eu decidi investigar o motivo de todo esse otimismo. E um ponto que eu vi que o mercado está bem animado é com o guidance de remuneração aos investidores para esse ano de 2026. E eu pude notar lá que eles esperam uma remuneração entre 5,3 e 5,5 bilhões de reais. Então, pegando aqui, né, na média 5,4 bilhões, dividindo pela quantidade de ações, a gente está falando de 2,25 por ação em remuneração ao investidor. Pegando aqui a cotação no momento que eu estou gravando, estamos falando de um yield de 8,32%. Um yield alto, se a gente for levar em consideração que a gente está lidando com uma empresa que tem bastante potencial de crescimento para o curto e médio prazo. No entanto, parte dessa remuneração ao cliente tem sido feita na forma de recompra de cotas, algo que eu vejo como negativo, tá? Não sou fã de recompra de cota, não. Para mim, sou muito mais o dinheiro no meu bolso, tá? Eu quero dinheiro no meu bolso. Sei que é uma opinião bem polêmica, que muita gente gosta de recompra, mas para mim é horrível para um investidor holder. É porque a recompra pode fazer o ativo ficar mais caro ou cair menos, né? Algo que é horrível para o investidor holder. O holder tem que estar comemorando que está comprando mais barato. E, principalmente para mim, programa de recompra é uma das piores coisas possíveis para um investidor holder. Realmente odeio empresas que fazem programa de recompra. Sou muito mais o pagamento na forma de dividendo. E tem muita gente que vai argumentar que tá diminuindo a base de ações aqui para dividir, depois o dividendo fica maior. Mas, meu amigo, se você vai e peça o dividendo e compra as ações de TIM S3, você está aumentando seu percentual na empresa de qualquer forma. Tá bom que é 0,000 vai para 0,001, mesmo assim não altera nada, mas está aumentando sua representatividade no dividendo da ação. Então, pura ilusão, tá? Recompra é muito, mas muito ruim mesmo para investidor holder. Só serve para investidor especulativo. Horrível, tá? Horrível. Enfim, sei que é uma opinião que muitos não vão concordar comigo, mas uma questão pessoal. Ok, então vamos aqui para as considerações finais e conclusão
sobre TIM S3. Olha, o mercado ele está super animado com a empresa, né? Tem aqui uma alta expectativa de crescimento. Aqui mostrei para vocês para tomar cuidado com isso, pois o combustível desse crescimento ele tem fim, né? A gente está falando aqui dessa migração de pré para pós e também do ganho de eficiência. Também chega um limite, né? Que você pode aumentar a sua eficiência, mas enfim, eu posso estar aqui errado na minha avaliação, né? O mercado pode estar vendo algo que eu não estou vendo e realmente a empresa vai continuar entregando esse crescimento aqui por tempo indeterminado e aqui deveria ter uma nota máxima em crescimento, de que esse teto aqui de migração para plano pré, para plano pós ainda tem muita margem. Aqui até tive uma ideia que depois talvez olhar lá é, no resultado da Vivo, qual que é o percentual deles de clientes pós para ver como é que tá, qual que é o percentual que pode no futuro atingir isso. Talvez que pesquisar também na inteligência artificial qual que é a proporção de plano pós aqui em países desenvolvidos. Mas, enfim, aqui são pontos que eu acabei de imaginar aqui. Ah, sobre ter ou não na carteira, numa carteira pessoal minha. Olha, eu teria sim, tinha esse ter na carteira, ficaria bem de olho nessa questão da Starlink, tá? É, é que mesmo não sendo minha ação favorita, meu segmento favorito, então eu não teria aqui em uma grande quantidade, mas teria sim TS3 para pegar esse processo aqui de crescimento da aqui da crescimento, né, da lucratividade e dos dividendos. Basicamente, o que você deve fazer aqui é, é monitorar essa questão do crescimento, comprar aqui enquanto está crescendo ainda, enquanto isso você está conseguindo aqui um bom yield on cost, tá vendo um bom yield on cost, é só ir comprando, vai comprando, comprando, mas aí quando você vê que está começando a estagnar, aí já é melhor talvez parar a compra porque não vai te entregar o crescimento que o mercado vem especificando, né? Então, por isso é muito importante que monitorar esse tipo de dado que eu faço aqui, né, para traçar tendências de crescimento. Ok? Então é isso. Peça aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.